Olá, alunos, tá? Aqui é a professora Vanessa. Como eu já tinha adiantado para vocês nas aulas online, que eu ia fazer uma videoaula, um pequeno resumo sobre o capítulo 3, que vai ser o capítulo 3 e os dois assuntos do Atlas, como eu já tinha adiantado para vocês, que vai cair na próxima, as avaliações de vocês, que vai ser na semana que vem, tá? Então, o capítulo 3, esse daqui, tá? Que tem o título Sistemas Socioeconômicos, tá? Então, aula referente ao 8º ano do ensino fundamental. E a gente vai começar agora, tá bom? Vamos lá. Então, vocês já podem pegar o livro pra gente acompanhar pelo livro. E a gente inicia aqui na página 70, tá? Onde tem assim, o mundo dividido, organização, tá? Esse capítulo, ele tá falando justamente dessa divisão socioeconômica mundial, que está em dois grupos, tá? Um grupo maior, que é conhecido como o grupo dos países capitalistas do mundo, e o grupo menor dos países socialistas, tá? Então, é essa organização que ele fala aqui, que desde o início da Organização Mundial tem essa constante busca do poder, tá? Antes era para os imperadores e hoje nós temos países divididos e organizados e como é que eu posso explicar? Que tem uma política em que toma de conta desse país, em que tem esse poder sobre o país e define esse tipo de economia em que o país esteja, certo? Aí aqui já na página 71 tem assim, a constante reinvenção do sistema capitalista e aqui na página 71 começa e a gente vai falando na 72, na 73 e na 74 sobre essa evolução do sistema capitalista, tá? Então, só voltando aqui para a página 71, tem explicando justamente o que é sistema capitalista. Então, o sistema capitalista é o regime político-econômico em que os meios e os instrumentos de produção são propriedades privadas. Estimula-se a liberdade da iniciativa e o lucro como principal objetivo. Então, o capitalismo é justamente isso aí, né? É um sistema econômico em que seu principal objetivo é a propriedade privada e a obtenção de lucro, tá? Já pulando agora para a página 72, a gente tem assim, mutação do capitalismo, é só mostrando como que se deu essa evolução histórica, tá? Desde aqui da fase do mercantilismo, tá? Depois passando pela Revolução Industrial, e depois as pequenas mudanças existentes no decorrer dos anos. As empresas pequenas que foram financiadas por capital e para um maior crescimento e obtenção de lucro. Depois, como é que se deu o sistema capitalista no decorrer dos anos, em toda a sua evolução histórica, tá? É basicamente isso que quando vocês estudarem o capítulo direitinho, vocês vão entender isso aí. Tá? Aí na página 73 vem falando justamente dessas três fases do capitalismo, que no decorrer dos anos ele passou por fases. A primeira conhecida como capitalismo comercial, depois capitalismo industrial e por último aqui o capitalismo financeiro e monopolista, tá? Então, primeiro, o capitalismo comercial, também denominado de mercantilismo, foi na fase justamente das grandes navegações, tá? Em que eu tinha esse intercâmbio entre os países, tá? De troca de mercadorias, por isso o nome mercantilismo, tá? Como ele fala aí, essa fase da história capitalista se consolidou na Europa Ocidental, tá? A partir das grandes potências, Portugal e Espanha, depois Países Baixos, França e Inglaterra. Como ele fala aí, que eu já adiantei para vocês, foi na época das grandes navegações, tá? E o objetivo era o enriquecimento da elite privilegiada nos centros do poder das metrópoles, tá? Depois, com o passar dos anos, teve o surgimento da primeira máquina a vapor na Inglaterra e aí surgiu uma nova fase do capitalismo, conhecido como capitalismo industrial. Como eu já falei, surgiu essa fase do capitalismo depois do primeiro surgimento da máquina a vapor. Então, o surgimento de máquinas nas indústrias, tá? Surgimento das indústrias, por isso o nome capitalismo industrial. E aí as indústrias passaram a sair de manufaturas feitas manualmente e passaram a produzir através das máquinas. E aí os produtos começam a evoluir de maneira mais rápida, chegam ao mercado mais rápido e muitas pessoas perdem emprego também, né? Porque as máquinas substituíram o trabalho deles.
E aí gerou essa nova fase do capitalismo como capitalismo industrial, tá? Já na página agora 74, onde tem capitalismo financeiro, tá? Desenvolvimento de novas tecnologias a partir da crescente processo de industrialização no final do século XIX e início do século XX. Em decorrência das entre empresas, gerou o volume de produção de bens maior e de necessidade de mercado. Essa nova situação acarretou uma forte queda no preço dos produtos e, consequentemente, dos lucros, tá? Aí já é a nova fase do capitalismo, já saiu daquela fase de capitalismo industrial e capitalismo financeiro, em que bolsas de valores, tudo que você investe é ligado, como eu já falei, em bolsas de valores em meios financeiros, tá? Investimentos em bolsas e... Como é que posso falar? Em bolsas e... Esqueci o nome agora para dizer a vocês. Mas, enfim, em ações, lembrei. Em ações que aí geram os lucros, né? O aumento desses valores de ações. É justamente essa fase que a gente chega do capitalismo, certo? Aí a gente pula agora para a página 75, onde tem aqui a crise de 1929 e o keynesianismo, tá? A crise de 29 é justamente isso. Lembra que agora a gente já está na fase do capitalismo financeiro e todos os meus investimentos eu invisto em bolsas de valores e em ações. Aí, na época, no Brasil, por exemplo, e em grandes partes do mundo, o café era o principal meio econômico. Então, todos os lucros obtidos eram investidos em bolsas de valores. Justamente essa crise de 29 mostra que houve uma grande queda nesses valores de bolsas de valores e aí passaram-se os empresários no Brasil, por exemplo, passaram a perder muito dinheiro. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, por isso o nome crise de 29, que foi justamente essa queda brusca da economia do café em 1929, certo? A gente pula já aqui para a página 77, onde tem crise da década de 1970 e neoliberalismo, onde mostra que na história do neoliberalismo começou no final da década de 1930, com estudos feitos por diversos economistas como o francês Jacques Ruffet e o norte-americano Walter Lippmann e o alemão Alexandre Rousseau. Esta corrente apresenta os meios principais do liberalismo econômico do século XVIII, porém acrescida numa nova visão estrutural do que o mecanismo do mercado, oferta e procura, livre iniciativa. São capazes de organizar a vida política, econômica e social, desde o Estado deixar de intervir na economia para apenas fiscalizá-la, tá? Então, a partir do final dos anos 70, a economia de grande parte do mundo é reorganizada de acordo com o novo modelo de capitalismo. Tá? Então, foi justamente essa mudança aí, como ele fala aí, ó, oferta e procura, tá? Eu vou produzir aquilo que as pessoas estão procurando para mim no mercado, e vão em busca de pessoas. A livre iniciativa, então as pessoas começam a não só todo mundo vai investir no café, agora todo mundo vai investir na cana-de-açúcar. E teve a crise de 29 e todo mundo perdeu dinheiro. Então depois dessa crise, passou-se a ter esse, como ele fala aí, neoliberalismo. Eu vou produzir o que eu quero e principalmente aquilo que as pessoas procuram mais, para ter justamente essa oferta e a procura, certo? A gente pula aqui a 78 e a 79, que são exercícios que vocês podem fazer aí, tá? E na página 80, aí já vem outro sistema econômico, a gente viu o capitalismo e agora o socialismo, tá? O que é o socialismo? Então, o socialismo é a ideologia socialista surge no final do século XVIII com a reação à concentração do capital e das riquezas nas mãos da burguesia, e principalmente em virtude da exploração dos trabalhadores no regime capitalista da produção. Então, é uma afronta, surgiu através dessa busca, né? Dessa busca de desigualdade. Vamos deixar de ter essa desigualdade social, em que a burguesia é a pequena parcela da população em que tem essa maior concentração de capital, e os pobres são essa grande massa que passam por necessidade, certo? Então, o socialismo busca isso, essa igualdade social entre a população, certo? Aí vem na página 81 mostrando essa evolução socialista, que também é essa evolução histórica por datas, tá? E mostra primeiro o socialismo utópico, que a gente vai estudar mais para frente, o que significa esse socialismo utópico. Depois, a nova vertente por Karl Marx e Friedrich Engels, tá?
que propõe o socialismo científico. E mais para frente o socialismo real, é o que a gente vai estudar mais para frente, justamente essas etapas. Então, primeiro vem aqui esse socialismo utópico, tá? O utópico por quê? O utópico vem de sonho, né? Esse foi só um socialismo no sonho, assim, não foi nada concretizado, tá? Eles buscaram, como ele fala aí, o sonho e a luta por uma sociedade mais justa, onde não houvesse a exploração do homem pelo homem. Sempre estiveram presentes ao longo da história da humanidade, tá? Então, ele mostra aí que foi essa fase do socialismo, do surgimento, e essa fase do socialismo, que foi um socialismo que foi só sonhos, conversas, mas não teve modificação nenhuma, certo? Então, a gente pula agora para a página 82, onde tem socialismo científico. Aí já foram estudos científicos de como implantar esse socialismo, mas também não saiu do papel. Foi só, como ele está lendo, o socialismo científico, o estudo sobre como é que fazer com que essa sociedade se chegasse a igualdade entre a burguesia e a massa, esse povo, mas não deixou de ser, não chegou a se implantar. Foi só algo estudado, mas não implantado, tá? A gente pula agora para a página 84, onde tem socialismo real. Aí também foi uma fase que eles buscaram implantar, mas nem todos os países conseguiram os países que quiseram implantar não conseguiram realizar esse feito, tá? Mas eles chegaram a praticar em alguns países. Aí, o que é que buscava esse socialismo real? O pleno controle estaria na mão dos trabalhadores que aboliram as classes sociais. Segundo tópico, haveria uma igualdade quase perfeita entre os membros da sociedade, as quais alcançariam a plena liberdade individual. Outro, as diferenças entre trabalho intelectual e trabalho braçal desapareceriam, e esse último seria valorizado. Outro tópico, cada trabalhador receberia um acordo com o tempo de trabalho. E por último, a própria coletividade quem decidiria de forma democrática os planos para solucionar os problemas econômicos e sociais, tá? Isso foi a evolução do socialismo. Então, a gente mostra aqui agora, a partir da página 85, as formas de implantação desse socialismo em alguns países, tá? A gente vai ver aqui algumas fases dele e mostra que, em sua maioria, como eu já falei, nem todos os países aderiram a esse socialismo, não conseguiram aderir a esse socialismo. Tinha esse socialismo utópico, o sonhado socialismo, mas não conseguiram, tá? Alguns países hoje são socialistas, entre eles Cuba, Coreia do Norte, por exemplo, só que nem todos os outros que queriam entrar, que a gente vai ver mais pra frente, conseguiram. É o que mostra a partir daqui da página 85, tá? Então, ele bota aqui formas de implantação do socialismo, os diferentes caminhos. Primeiro, pela via revolucionária. Tem uma revolução, uma guerra, mesmo uma briga, que é isso que ele mostra aqui, tá? Que ele mostra aqui quais foram esses países um exemplo de alguns países que buscaram a implantação. Um exemplo, a Rússia, em 1917, a Cuba, em 1950, e Nicarágua, em 1970 também, tá? A gente pula agora para 86, aqui onde tem por imposição da Rússia e da União Soviética. Aí nesses grupos estão, quais são os países? Eu vou falar só alguns, tá? Vocês vão ler aí, vocês vão ler em todos. Lituânia, Letônia, Estônia, aí Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, e assim vai. Hungria, Romênia, Bulgária, passaram a fazer parte dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Mas com o tempo, muitos saíram e não incorporaram, certo? É basicamente isso aí. Quando vocês lerem direitinho, vocês vão aprofundar. Então, pela via democrática eleitoral, tá? Aí ele mostra aqui, isso ocorreu no Chile, com Michel Bachelet, na Venezuela, Hugo Chávez, Equador, Rafael Correa, Bolívia, com Evo Morales, Peru, com Ollanta Humala, Uruguai, José Pepe, Chile, aí foi em 1970, e na Guatemala, em 1970. Mas não houve tempo de implementar as reformas, pois muitos presidentes foram depostos por golpes militares. Foi o que eu já falei para vocês. Muitos tentaram, mas não chegou à conclusão da sua elaboração como socialista, tá? Aí já na página 87 tem assim, no processo de independência e descolonização, algumas nações do mundo tentaram essa descolonização e independência,
como nações africanas e asiáticas. Aí vocês vão ver aí quais são esses países que tentaram isso. E tem assim, a partir da experiência de resistência do nazismo, alguns grupos constituíram... esse grupo é constituído por apenas 2 países que tentaram essa experiência de resistência ao nazismo. E ele mostra aí Iugoslávia e Alemanha, tá? Aí a gente pula agora para a página 88, vem falando agora de Guerra Fria, tá? O que foi a Guerra Fria? A gente já estudou sobre isso, né? Guerra Fria foi justamente essa disputa não bélica entre 2 países pós Segunda Guerra Mundial. Quais eram os 2 países? A antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, e os Estados Unidos. Como eu disse, era uma guerra não bélica pelo poderio. Quem era dos 2 países o mais forte economicamente, e não só economicamente, em todos os campos. Eles guerreavam. Logicamente que não foi bélica, como eu já falei. Quem era o mais poderoso em artes, em esporte, em economia, em desenvolvimento econômico, em tecnologia, tá? Que eu já até falei pra vocês, foi na época da corrida espacial, na época da primeiro surgimento entre eles de armamento nuclear. Então foi justamente esses principais conflitos durante a Guerra Fria, que era o mais poderoso pós Segunda Guerra Mundial, tá? Que é justamente o que vem falando nessa página 88, 89, 90, 91, tá? E assim a gente termina o capítulo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido direitinho. E lembre de estudar esse capítulo e os assuntos do Atlas para a prova, tá bom? Um beijo e boa prova para todos.